Olá, muito bom dia para ti. Quarta-feira, 29 de julho, estamos iniciando mais uma edição do Hoje na Assembleia. E agora a gente confere juntos as manchetes desta quarta-feira. Sarau do Solar retorna ao palco principal do Teatro Dante Baroni com um espetáculo especial. Procuradoria Especial intensifica ações em defesa dos direitos das mulheres. Entre as principais iniciativas está a inauguração da Sala Juliana Thaís Mateus, aqui no térreo do Palácio Farroupilha. Tem ainda a previsão do tempo completa para esta quarta-feira. Então fica aí que o Hoje na Assembleia está só começando. O primeiro semestre de 2026 da Procuradoria Especial da Mulher foi marcado por uma série de iniciativas com o propósito de promover os direitos das mulheres e combater a violência de gênero. A gente já começa conversando ao vivo com a Victoria Urbani, que tem mais informações sobre o trabalho da Procuradoria. Bom dia, Vicky! Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que nos acompanham. A Procuradoria Especial da Mulher fez um balanço das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2026. E esse trabalho ele ganha ainda mais importância considerando o cenário, o contexto que a gente vive, né, Bárbara? Somente nos 6 primeiros meses de 2026, mais de 40 mulheres foram assassinadas aqui no nosso Rio Grande do Sul. E entre as principais iniciativas promovidas pela Procuradoria Especial da Mulher está a inauguração da Sala Juliana Thaís Mateus. Estou na frente dela, aqui no térreo do Palácio Farroupilha. A Juliana foi vítima de feminicídio no ano passado em Três Coroas. Na ocasião, a mãe dela também ficou machucada e a Juliana deixou uma filha, uma bebê, que vai crescer sem a mãe. E essa sala ela foi pensada justamente para oferecer privacidade às mulheres que querem buscar apoio. Justamente por isso que a gente não consegue enxergar o interior da sala, Bárbara. E esse espaço, além de uma sala de escuta, tem também espaço para amamentação. Outra ação desenvolvida pela Procuradoria neste semestre foi o primeiro encontro de procuradoras e legisladoras que reuniu, então, representantes do Estado e também do Brasil para discutir estratégias de enfrentamento à violência de gênero e também fortalecer a rede de proteção. E esse trabalho, Bárbara, ele continua porque, além dessas iniciativas, a Procuradoria Especial da Mulher ela segue sendo uma fortaleza aqui da Assembleia Legislativa para mulheres que querem buscar orientação, acolhimento e encaminhamento, e aí dá, sim, o encaminhamento a essas mulheres que sofrem violência e dando mais acesso à informação e também aos serviços de proteção. Bárbara. Bom, vi que é muito simbólico, né, ter o nome de uma vítima de feminicídio, porque todos os dias a gente abre os telejornais, a gente vê os jornais impressos e a gente acaba se deparando com uma notícia. O último caso aqui no Rio Grande do Sul, uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros aqui na capital pelo ex-namorado. Então é muito assustador e a gente vê que não tem um perfil, né, Vi, que são mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as etnias, raças. É assustador e nos toca muito, né, ter o nome de uma vítima de feminicídio que deixou uma criança órfã. Esse que é um assunto que foi enfrentado aqui na Assembleia ao longo do ano, né, muitos projetos de lei voltados aos órfãos do feminicídio. Então é importante ter esse nome, essa homenagem, né, Vicky? E a gente vê que, apesar de diferentes perfis, as histórias, elas têm muitos pontos em comum, né, Bárbara? O feminicídio é o ápice da violência contra a mulher, mas antes disso tem a violência psicológica, doméstica. Então, é, assim, o ápice da violência contra as mulheres. E a gente percebe que o parlamento está muito engajado em combater essa realidade. A gente também consegue observar as exposições que acontecem aqui no Espaço Carlos Santos, que também evidenciam essa realidade que é tão triste. Sem dúvida, o ponto final, né, de uma história marcada por violência, abuso,
A gente não pode normalizar muitas coisas que acontecem nos relacionamentos. Porque fulano é muito ciumento. Não é ciúmes, né? A gente tem um limite. Bom, muito obrigada, Vicky, pelas informações. A Vicky também preparou uma matéria sobre a Procuradoria da Mulher que tu acessa aqui no portal da Assembleia Legislativa e também no YouTube aqui da TV Assembleia. Obrigada, Vicky. Bom trabalho para ti. A gente segue aqui porque na última semana foi realizado na Assembleia um debate sobre o crescimento da população idosa, com destaque para a participação política na terceira idade e a criação de políticas públicas. O nosso colega Maurici Filho acompanhou o encontro. A população gaúcha está envelhecendo e a preocupação do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa é fazer com que os idosos possam exercer o protagonismo que lhes cabe nos diferentes setores da nossa sociedade. Por isso, o foco central da reunião foi debater sobre a necessidade de políticas públicas voltadas às pessoas com mais de 60 anos. Nós temos uma preocupação muito grande com o envelhecimento da população gaúcha, que em 2018 já passou a ter mais idosos do que jovens. Nós ultrapassamos 60 mais, tem mais pessoas do que 14 menos. E, neste momento, o Rio Grande do Sul tem 2.504.000 eleitores com mais de 60 anos, o que nos vem, digamos assim, acendendo um sinal de alerta que é 30% do eleitorado. Na outra ponta, faltam políticas públicas eficazes. O diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa Gaúcha, Roque Bacov, explicou como a entidade tem atuado para atender às demandas da população idosa. O Fórum Democrático se organiza tanto realizando as plenárias regionais, onde nós percorremos os municípios apresentando temas daquela região, como com os grupos de estudos que são os GIADs, onde nós temos 4 subgrupos, que é desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, infraestrutura e governança. No caso aqui, nós estamos dentro do grupo de desenvolvimento social e nesse grupo a temática envelhecimento saudável, que hoje então realiza o encontro para tratar os diversos assuntos que se relacionam à questão do envelhecimento saudável e a participação do público 60 a mais dentro da condição da sociedade, da economia, da questão política, tudo quanto o idoso deve estar inserido. Roque Bacov ressaltou a importância da participação social dos idosos. O diretor do Fórum Democrático defendeu que a sociedade deve saber se beneficiar do potencial desta parcela da população. O que nós observamos é que muitas vezes o idoso se afasta pelas razões mais diversas e acaba com isso também renunciando à sua participação na defesa das questões que envolvem a sociedade. Não só os temas dos idosos, mas a própria experiência faz com que ele possa ter uma visão de mundo que às vezes não está tão disponível assim para as demais pessoas. 3 temas nortearam os trabalhos da Comissão de Economia no primeiro semestre: infraestrutura e atração de investimentos, defesa do agronegócio e impactos macroeconômicos. Os assuntos estiveram no centro dos debates das reuniões e audiências públicas. A Comissão de Economia aprovou 10 pareceres a projeto de lei no primeiro semestre de 2026, com destaque para a PEC do turismo, que altera a Constituição Estadual para fortalecer o fomento do setor. Foram realizadas 19 reuniões ordinárias e 7 audiências públicas. Logo no início dos trabalhos, em março, o colegiado promoveu um encontro para tratar do projeto de lei número 733 de 2025. Ele fala sobre o sistema portuário brasileiro, regula a exploração dos portos e das atividades de operação. O debate ouviu as demandas dos trabalhadores portuários avulsos. E a gente só está pedindo, não mexa com a nossa exclusividade. A nossa exclusividade é inegociável. E se tiver que parar o país, os portos vão parar. Os estivadores vão dar o recado. Se as outras categorias acham que podem negociar sua exclusividade, a estiva não negocia exclusividade. A FNE não está autorizada a negociar a exclusividade do trabalhador portuário avulso de estiva. A gente vai brigar com a maior... A gente tem que ter união e vamos brigar. Todo o porto que tiver um estivador, se precisa, a gente vai parar. Outro tema que impactou os trabalhos do colegiado foram as apostas esportivas, também chamadas de bets.
Além do endividamento, as bets têm impactado diretamente nos relacionamentos das famílias brasileiras. A situação desesperadora que inclusive afeta ambientes domésticos, né? Muito se fala na questão da violência doméstica, muitas das causas da desagregação de uma família tão ligadas a condutas que normalmente são tomadas por homens, né? Os homens são os que mais apostam, claramente são os que mais apostam, e todo esse ciclo vicioso é extremamente danoso para todos, não há ganho nisso. O colegiado ainda tratou de tarifas de saneamento, importação de combustíveis e licenciamento ambiental. Agora a gente vai conferir juntos a previsão do tempo para esta quarta-feira, porque como nos últimos dias a gente segue em alerta. Até às 10 horas da manhã desta quarta-feira, permanece em vigor o alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para a metade norte gaúcha, incluindo o litoral, Porto Alegre e áreas de Santa Catarina. Ao longo do dia, a chuva mais intensa vai se concentrar na Serra Gaúcha, nos vales e aqui na região metropolitana. Vale reforçar. O estado ainda segue sob alto risco para transtornos provocados pelas cheias dos rios e pelo tempo severo. Hoje, as temperaturas variam entre 15 aqui na capital, 14 em Pelotas, 14 também na Serra Gaúcha. Já as máximas hoje chegam a 19 no litoral gaúcho, 19 em Pelotas, 22 em Uruguaiana. Na quinta-feira, há tendência de melhora nas condições do tempo, com afastamento da frente fria em direção ao oceano. O tempo firme volta a predominar na maior parte do estado. E para encerrar, uma curiosidade que mostra a força dos temporais nesta semana. Segundo o levantamento da Metsul Meteorologia, o Rio Grande do Sul registrou mais de 150 mil raios durante a segunda-feira. Um número impressionante que ajuda a dimensionar a intensidade da instabilidade que atinge aqui o nosso estado. E nos preocupa, né, gente? E agora a gente tem um convite para ti. O Sarau do Solar retorna ao palco principal do Teatro Dante Baroni em espetáculo especial hoje às 7 horas da noite. O Sarau do Solar é o projeto cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 1993, a iniciativa promove a democratização do acesso à arte. Os espetáculos são de graça e acontecem em diferentes palcos do Rio Grande do Sul. O próximo será aqui, no Teatro Dante Baroni, com a Orquestra de Câmara da Ubra. Nós ocupamos esse palco com a OSPA no dia da inauguração, uma orquestra simbólica para nós, porque ela faz parte da história desse teatro. E agora, no dia 29 de julho, nós voltaremos a ocupar esse palco com uma outra orquestra, que é a Orquestra de Câmara da Ubra, e ela foi escolhida justamente para encher o palco de música, de muita sonoridade, trazendo um concerto que é uma homenagem à alma da música brasileira. A apresentação ganha ainda mais importância ao marcar os 30 anos da Orquestra de Câmara da Ubra, em julho de 2026. O Sarau do Solar se soma à celebração, que deve reunir centenas de apreciadores da música versátil e de alto nível técnico da orquestra. A gente convidou a pianista Olinda Alessandrini, que já tem uma parceria artística com a Orquestra de Câmara da Ubra, para tocar o piano da Assembleia, recentemente restaurado, e ela vai ter, então, a solista convidada desse concerto do dia 29. E a Olinda é a nossa primeira artista do Sarau do Solar. Ela é a primeira artista que toca, que se apresenta no Sarau, quando o Sarau foi inaugurado em 1993. E para os artistas, grupos e orquestras que desejam se apresentar no Sarau do Solar, a seleção é feita por meio de um edital público. Em breve, a Assembleia Legislativa vai abrir as inscrições para o ano de 2027. O artista que quer se apresentar no Sarau do Solar precisa se inscrever, vai ser avaliado por uma banca de 5 selecionadores. O projeto que ele apresentar é avaliado e há uma classificação, então, desses artistas. E a gente, a partir dessa classificação, nós, do Departamento de Cultura, montamos a temporada do ano seguinte.
Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Tá aí, então, um convite da nossa colega Maria Eduarda Rocha e de toda a TV Assembleia para conferir o Sarau do Solar hoje, com transmissão ao vivo aqui da TV Assembleia, caso tu não consiga vir aqui até o Teatro Dante Baroni, que eu recomendo muito porque está incrível. E a cobertura completa do que acontece no Legislativo está no jornal Assembleia às 10 horas da noite, com edições terças e quintas, neste período de recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho. Até lá, o Hoje na Assembleia também tem mudanças com edições terças, quartas e quintas-feiras. Obrigada pela tua companhia, então eu te espero amanhã a partir das 8h45 para te contar tudo o que acontece aqui no Parlamento Gaúcho e prestação de serviço com a previsão do tempo, avisos da Defesa Civil e muito mais. Até amanhã!